Fala aí, galera do Pântano Pop, e hoje nós vamos fazer um vídeo especial React. Não é o nosso primeiro, mas vai ser o primeiro dessa maneira que a gente vai fazer. E vai ser um vídeo para nós falarmos sobre o Jekyll e Hyde do humor. Quando o humor pode ser algo que traz uma verdade, que toca em assuntos que são importantes de ser falados, ou quando o humor é meramente uma grosseria ou até mesmo um ataque horroroso. Para a galera que não tem a referência, o Evandro vai explicar aí o Jekyll e Hyde. Jekyll e Hyde são as duas facetas, né, da obra Médico e o Monstro. E nós estamos trazendo aqui o humorista inglês, o Ricky Gervais, que cabe certinho nessa definição do Jekyll e Hyde do humor, né? Porque ele tem essas duas facetas aí, uma faceta de críticas muito cirúrgicas e uma outra faceta de ataques completamente estúpidos, né? Então vamos discutir um pouquinho esses caminhos aí do humor no vídeo de hoje. About movies anymore. No one goes to the cinema. No one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out going, well done Netflix, you win everything, good night. But no, we got to drag it out for 3 hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer, and it's still more fun than this, okay? Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end, he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. Shut up. I know he's your friend, but I don't care. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? Essa aí é uma que eu acho que é quando ele é o médico, ele é o cara certeiro, cirúrgico, né? Porque a grande verdade que está aí esse programa é de quando? É 2020, né? Não é, Evan? 2020, o Globo de Ouro de 2020. Ou seja, já tem 6 anos e olha como está ainda super falada a questão do Jeffrey Epstein. O número de pessoas, cada vez mais, a gente sabe que era ligado a esse cara que tinha uma rede de pedofilia que atendia milionários e multimilionários e bilionários. E um monte de gente aí, inclusive galera aí, né, da indústria do cinema, tinha relação com o cara. Se a relação era do tipo, tô usando os seus favores, só o tempo vai dizer de investigações. Mas é aquele negócio, né? É uma crítica perfeita, né? Do diga-me com quem andas que eu te direi quem és. O que você acha, né? E é o tipo de crítica que ele é um dos poucos caras que não tem medo de fazer, né? Ele vai lá na cara daquelas celebridades todas e fala, ele era amigo de vocês. Não era meu amigo, era de vocês. Tipo assim, vocês que estão errados aí na história. Nessa parte ele é muito corajoso, né? É um lado dele legal. Depois nós vamos ver que ele tem lados não tão legais, mas é um lado legal, assim, de não ficar fazendo humor só com quem está embaixo, né? Então ali ele tá de cara para aquelas celebridades todas e mandou na lata. Tá batendo em gente que tem recursos, força, prestígio para se defender. É isso aí. Martin Scorsese, the greatest living director, made the news for his controversial comments about the Marvel franchise. He said they're not real cinema and they remind him of theme parks. I agree, although I don't know what he's doing hanging around theme parks. He's not big enough to go on the rides, did he? It's tiny. Martin Scorsese tem senso de humor. Right. The Irishman was amazing. It was amazing. It was. It was great. Long, but amazing. It wasn't the only epic movie. Once Upon a Time in Hollywood, nearly 3 hours long. Leonardo DiCaprio attended the premiere, and by the end, his date was too old for him. So... Essa vale pausar. Vale. Even Prince Andrew's like, come on, Leo, mate, you know. Cara, isso é muito interessante. Isso é a parada do bater no cara que pode se defender, cara.
Leonardo DiCaprio fez uma cara assim, de que achou graça, não sei o quê. Cara, é impressionante. O Leonardo DiCaprio, ele virou aquele cara, né? Que é meio isso, né? Ele termina com as namoradas quando elas fazem 25 anos, né? Exato, exato. Cara, o cara tá com 50 e tantos anos de idade. Se ele tivesse 30 anos e quando a namorada fizesse 25, já seria uma parada esquisita. Aí a gente tá falando do Jeffrey Epstein, né? Que é a questão da rede de pedofilia internacional do cara, né? Atendendo clientes multimilionários, gente da nata da sociedade, da indústria, do business, família real, né? Mas aí o Leonardo DiCaprio, que exemplo que ele dá também com esse negócio, né, cara? Aí é essa obsessão que existe no cinema ainda, né, em 2026, né, com a parada da idade, né? Principalmente com mulher. Os homens vão fazer par romântico com menina de 25 anos quando eles estão com 60, né? Agora, se a menina tiver com 60, ela até vai fazer vovó, né? E ai dela se ela tiver com um garotão de 25. Vão falar que coisas horrorosas dela, né? Inclusive, tem é meio que um meme, né? Uma imagem do Leonardo DiCaprio numa premiação dessa. Se eu não me engano, era o próprio Globo de Ouro. E aí chamam a Lady Gaga para premiá-la. E quando ela passa perto dele, assim, ele desvia o ombro e faz uma careta, assim. Aí eu lembro que alguém botou nos comentários: ah, claro, a Lady Gaga tem mais de 25 anos, por isso que ele desviou e fez uma careta. Então Cara. realmente. Não, e pior que o Ricky Gervais aí, ele foi meio profeta, porque ele juntou de novo com o assunto do Epstein, porque ele cita o príncipe Andrews, né? Pois Que ele é, vamos fala para o chegar. Leonardo DiCaprio. Até o príncipe Andrews. Pois é, que acabou de voltar à baila, né? Agora que não é mais príncipe, não vamos chamar ele de príncipe, ele não é mais príncipe. É, Né? O Andrew Mountbatten Windsor. Não é mais príncipe, não merece ser chamado de príncipe, nem herói de guerra, né? Porque ele foi herói no conflito das Falklands, Malvinas. Então, é um pedófilo, é isso que ele é. Então, assim, provavelmente o YouTube vai querer censurar a gente porque a gente está falando isso, cara. Mas é verdade, né? Tem que censurar o Ricky Gervais, né? Mas enfim, cara, eu acho que é muito doido, né, cara? O Leonardo DiCaprio, é engraçado que ele começou como um ator adolescente, né? Será que ele ainda é obcecado com essa juventude eterna, né? Não sei o quê. Mas é muito doido. Essa coisa com a idade das meninas, isso aí não é novo. Parece que é uma coisa nova, mas não é, né? Olha aí a coisa do baile de debutante, festa de debutante, né? Aniversário de 15 anos. Toda vez que eu vejo alguém falar, vou fazer o aniversário de 15 anos da minha filha, eu falo, cara, que nojo, bicho. Você não sabe o que isso é. Baile de 15 anos, festa de 15 anos era uma festa da alta sociedade antigamente para botar a filha para jogo. Era botar a filha no mercado. Era vender a filha. Ó, minha filha está para jogo. Quem é o cara rico aí que vai casar com a minha filha? Uma criança. Então, essa coisa né, Evandro? A infância é uma coisa que vem sendo discutida do século XIX para cá. O conceito de infância é muito novo. Então, assim, essa coisa é antiga, essa coisa de você considerar a menina como pronta para ter relações como mulher. Isso é nojento, isso não é novo. A galera tem que se tocar, porque isso, ó, é antigo na nossa sociedade. Enfim. tem uma fala se eu não me engano, é do Jimmy Kimmel, ele apresentando uma premiação dessa, se eu não me engano, o Oscar, e ele fala assim que a Jodie Foster lá no Taxi Driver, né? Ela tinha idade para ser a filha do De Niro, alguma coisa assim, e Ela tinha 13 anos. e que agora, no presente, ela é velha demais para ser namorada do De Niro, porque a esposa do De Niro é bem mais nova do que ela. E aí mostram a Jodie Foster e ela concordando, assim, fazendo... Mas é isso, né, cara? O homem pode envelhecer, a mulher não pode, né? De Niro era um quarentão em Taxi Driver.
Não era 40 ainda não, mas era quase. Tinha 30 e muitos anos e ela era uma menina de 13, né? E agora o De Niro está com 80 e poucos e ele está ótimo, ela está velha. Sendo que ela é 20 anos mais nova, mais de 20 anos mais nova que ele. Cara, é bizonho. Não, e o Leonardo DiCaprio é só mais um, né, que deveria... Porque ele é de uma outra geração, ele tem a nossa idade, ele é de 74 também, né? Era um cara que poderia estar aí, não, com outra cabeça, não, está reproduzindo exatamente a mesma coisa. Enfim, não estou julgando o DiCaprio. O Gervais que falou do DiCaprio. E o DiCaprio fez assim, meio que, pô, mas, né? Então, vamos para a próxima? Vamos lá. The world got to see James Corden as a fat pussy. He was also in the movie Cats, but no one saw that. And the reviews, oh, shocking. I saw one that said, this is the worst thing to happen to cats since dogs, right? But Dame Judi Dench defended the film, saying it was the role she was born to play, because she... I can't do this next joke. Because she loves nothing better than plonking herself down on the carpet, lifting her leg and licking her own minge. Cara, era melhor não ter feito, né? Aí começa o monstro, né? Tinha Pois é, e ele começou mal já, né? Fazendo piada gordofóbica, né? Da parada do James Corden. Quem não conhece o James Corden, é um apresentador de TV inglês, que é gordinho, né? Aí é aquela parada, né? É o cara fazendo a piada que no Brasil tem, politicamente correto, não sei o quê. Cara, piada que você tem que pensar no roteiro, que você tem que pensar no qual tempo, qual vai ser o mote, não sei o quê, isso dá trabalho, precisa ter talento, precisa pensar. Você chegar e falar, olha o cara gordo, rolha de poço, isso aí, cara, é que não tem talento. A galera ri, não porque a piada é boa, a galera ri porque é a crueldade do ser humano que gosta de tripudiar naquele que é visto como mais fraco na sociedade ou como pior na sociedade. E esse tipo de piada, ele já começou pessimamente aí, mas depois ele faz uma piada que é até legal, uma piada tão boba, mas tão legal, que é negócio, a pior coisa que aconteceu com gatos desde os cachorros. Sim, Cara, essa piada é ótima. Boa piada. Isso é uma boa piada, tão simples, cara, mas é ótima. Isso você tem que raciocinar, né? Tem que pensar, mesmo sendo simples, né? Aí, da Judi Dench, comenta aí, cara, porque pelo amor de Deus. Então, aí nós estamos começando a ver o lado monstro do Ricky Gervais, né? Começamos com o médico aqui, ó, e agora vamos para o monstro aqui. Então, ele fez essa piada aí de péssimo gosto, que deixou a Gwyneth Paltrow chocada, né? E todo mundo visivelmente desconfortável. E aí isso vai lembrar, eu vou lembrar aqui de uma piada parecida, mas muito pior, que ele fez num Globo de Ouro anterior, quando ele está lá falando sobre o Mel Gibson e coisas que ele não deveria mencionar sobre o Mel Gibson. E aí ele fala lá Jodie Foster's Beaver, que é lá uma gíria em inglês pro órgão genital feminino, né? Quando ele é muito cabeludo. Isso. Que, aliás, parece que ele tem uma obsessão com isso, né? E aí ele fala assim, eu nunca vi, e eu conversei com um monte de caras aqui que também nunca viram, mas não quer dizer que não seja boa. E enquanto ele falou isso, a câmera estava mostrando a Jodie Foster, né? Então, quando ele citou Jodie Foster's Beaver, ela levou na esportiva, fez até um ok para a câmera e tudo e tal. Mas quando ele falou que um monte de caras nunca viram, o sorriso desapareceu do rosto dela na hora, né? Porque ele estava fazendo uma clara referência a ela ser lésbica, né? Estava ali expondo publicamente a orientação sexual dela. Que aí já vai para uma coisa que ultrapassa até a grosseria, né, Vitor? Usar a questão da orientação sexual ainda como mote de piada no século XXI, né?
como se a orientação sexual fosse algo pior ou melhor, né? É uma coisa, primeiro, que não diz respeito a ninguém, a orientação sexual da Jodie Foster. Ela é assumidamente lésbica, ela é publicamente lésbica, ela não tem nenhum problema com isso. Mas usar isso como piada, né? Ainda, cara, pelo amor de Deus, né? Parece aqueles stand-up comedy que tem aqui no Brasil também, idiotas, que adoram fazer esse tipo de coisa. E aí, quando alguém fala que eles são os babacas, eles ficam, essa galera do politicamente correto, patrulhando. Não, vocês que não têm talento, cara. Vou repetir, é muito fácil você apelar para o bando de idiota na plateia que adora tripudiar dos outros, que quer lembrar o bullying que era quando era criança, e ridicularizar alguém e falar, olha lá, que não sei o quê, ó o viado, ó o não sei o quê, ó o gordo, ó a sapatona, não sei o quê, essas paradas, e a galera, isso você não precisa ter talento para fazer isso, cara. Que você sempre vai ter um bando de idiota para rir disso. Aí você vai pensar que você é muito bom, que você é um cara muito. E você vai fazer sucesso, vai ganhar dinheiro com isso. Daí você quer pior. Você sempre vai ter uma legião de idiotas para rir disso. Apple roared into the TV game with a morning show, a superb drama, yeah. A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing, made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off, okay? So, it's already 3 hours. Parece que alguém não gostou, né, Vitor? Parece que alguém não gostou. Será que é porque o Tom Hanks trabalha para essa galera frequentemente e acho que ele é até acionista? Mas não é só ele, né? É o que ele falou, não é só ele. Mas aí fala aí, Evandro, a minha posição é delicada para falar, eu sou ator também, né? Eu vejo aí por duas perspectivas, né? Em primeiro lugar, a crítica lá, a Apple está produzindo um drama lá, todo socialmente correto, e aí ele fala, uma empresa que se aproveita de trabalho escravo na China. Né? Então, perfeita a crítica dele. Né? Aí são aqueles momentos que ele é certeiro, né? Na crítica. Né? Aí ele deixa de ser um monstro, volta a ser um médico, né? Tá certeiro na crítica. E aí depois, assim, quando ele fala dos atores, né, que trabalham para a Apple, Disney e parará, então aí eu vejo assim, só vejo uma coisa. Então não usem isso aqui como plataforma para fazer um discurso político. E aí, em primeiro lugar, me parece que aí ele está querendo se colocar numa posição de superioridade, né? Como quem diz assim, eu não trabalho nessas empresas, então só eu posso falar. Né? Mas aquelas pessoas ali, sei lá, elas têm contas para pagar, nem que seja contas para manter uma mansão. Né? É caro manter uma mansão, mais que um apartamento, sem dúvida. Então, exatamente, nem que seja o dinheiro para manter uma mansão, eles têm que pagar contas, né? Para pagar, sei lá, imposto do carro importado, alguma coisa assim. Então, aquelas pessoas, elas precisam trabalhar, né? E ali, além disso, da grana, claro, tem aqueles caras que querem continuar relevantes, né? Eu tenho certeza que o Tom Hanks é um cara que quer continuar relevante, né? Porque a tendência com a idade ele sendo jogado para escanteio, né? Então tem a galera ali lutando para continuar relevante, para continuar tendo o seu espaço. Então, meio que quem é ele para apontar o dedo para essa galera? Ele foi um médico e monstro ao mesmo tempo, né? Na mesma piada. O que você acha aí? Cara, eu acho que, sim, eu acho que o que ele fala tá certo. Eu sempre penso muito sobre isso.
posso trazer para cá, né, cara? A gente tem isso aqui também, né? É a novela da Globo que agora faz personagem casal de lésbicas, faz personagem dá papel para mulher trans, não sei o quê, mas na hora que tem o desfile da escola de samba cujo assunto não interessa para eles censuram o desfile, né? Então, assim, quer se fazer de aliado, mas a gente sabe que é muito mais uma questão de tentar conquistar um nicho de mercado do que porque realmente pensa, está realmente interessado em defender essas pessoas que historicamente são oprimidas, né? Então, acho que o James Corden, o Rick Gervais fala é sobre isso. Eu acho que ele está certo. Falando aí do rapaz que ficou com a cara feia, o Tom Hanks. Eu acho o Tom Hanks um ator incrível, eu gosto muito dele, mas o Tom Hanks é chapa branca pra caramba, né? Tom Hanks não é o Matt Damon. Vou falar de um outro cara do mesmo patamar dele em termos de ser um A-lister, né? Tá ali no topo do astro de Hollywood. Que é um cara que sempre se posicionou. O Tom Hanks nem é um cara que se posiciona. Eu nem acho que o Tom Hanks é hipócrita, sabe? Ele é o cara que faz o filme chapa branca mesmo. O Tom Hanks não é um cara... Qual filme que você vê do Tom Hanks que é um filme crítico? Né? Que é um filme que bate num assunto assim, caramba, isso aí não tem. Ele não é a onda do Tom Hanks. O Tom Hanks é o cara que faz personagem em filme chapa branca. Ótimos filmes, chapa branca. E o Tom Hanks está fazendo uma cara que me parece aquela cara assim, já está botando política no negócio. Me parece isso, sabe? Para que esse tipo de assunto aqui, entendeu? Né? O filme não tem obrigação. A cara dele para mim é meio essa. É muito mais de um cara que está vestindo. Eu acho que é muito menos do cara que veste a carapuça e mais do cara que está falando, tá botando política onde não tem que botar. Né? Porque ele é chapa branca. Ele nem hipócrita é. Eu acho que se tivesse mostrando, sei lá, o Matt Damon aí, poderia ser um pouco mais. O Matt Damon faz coisas mais. Ele se pronuncia mais de uma forma politizada. Mas, ao mesmo tempo, ele também trabalha para a Disney, para não sei o quê. Né? É um cara que era amigo do Harvey Weinstein. Não estou dizendo que ele foi cúmplice ou nada disso, mas é aquela parada que a gente vai ver o Gervais falar mais para frente. Então, acho que tem muito isso. Agora, o que eu deixo aí para o público que nos assiste, né, as 2 ou 3 pessoas que estão nos assistindo, falarem aí nos comentários. Tem diferença um Tom Hanks trabalhar para a Apple, para a Disney ou para qualquer empresa dessas aí, ou um ator comum? Cara, um cara que tem que pagar a conta ali do aluguel dele por mês ali, num apartamento de 30, 40 metros quadrados, pagar a escola do filho, não sei o quê, fazer compra. Esse cara aí, cara, ele não está em posição, que tem filho para criar, ele não tem que estar em posição de falar, não vou trabalhar para a Globo. Não está. Ele precisa trabalhar. Né? Se ele falar, não vou trabalhar para a Globo, quem vai pagar o preço não vai ser ele, vai ser o filho dele, vai ser a família dele. E aí já deixa de ser uma parada com ele, a responsabilidade com outras pessoas. Agora, fica aí a reflexão. Será que pessoas como Tom Hanks não tem mais força para dizer não? Para você não trabalho. Porque você fez isso, isso, isso. Sei lá, o Mark Ruffalo está assim agora. Então, um cara que está correndo o risco de ficar queimado em um monte de coisa. Porque ele está batendo em todo mundo. Eu acho bacana quando um cara faz isso. Porque ele tem força, ele tem voz para falar. Ele está numa posição de que ele fala, cara, se eu não fizer esse filme aqui, eu vou perder 10 milhões de dólares. Mas eu vou ter que passar a trabalhar em filme que vai me pagar 200 mil. Vou mudar o meu padrão de vida, mas passar necessidade eu não vou. E eu sou o Mark Ruffalo. Sempre vai ter alguém que vai querer trabalhar comigo. Né? Então, assim, tem gente que não quer abrir mão de 10 milhões de dólares de jeito nenhum, né? Sim, e só dar um pouquinho de contexto aqui, que de repente a reação do Tom Hanks também, eu acho que tem a ver com o passado dele com o Ricky Gervais no Globo de Ouro. Aí, conta aí. Tá? Porque num Globo de Ouro anterior, 2012 ou 13, se eu não me engano, o Ricky Gervais fez uma piada, porque ao apresentar os dois próximos atores queriam apresentar um prêmio, então ele falou,
Ele pegou uma ficha assim, fingindo que estava lendo. É um grande ator, 2 vezes vencedor do Oscar, tá aqui, que estrelou filmes como Forrest Gump, e Filadélfia, e Parará, ele é roteirista, é produtor, não sei, e aí foi falando assim, uma quantidade enorme de prêmios e filmes icônicos que o Tom Hanks trabalhou. Aí Tom Hanks e o outro, aí ele fingindo que estava lendo uma outra ficha, e o outro é o Tim Allen, como quem diz, o outro é uma porcaria qualquer. E aí parece que o Tim Allen não gostou e o Tom Hanks ficou pé da vida. Os dois ficaram furiosos com ele. Então, acho que o Tom Hanks já vinha, desde essa época, guardando essa mágoa aí com o Ricky Gervais. Eu também não gosto muito dessas piadas de tentar diminuir os outros, não, né? Falar, esse aqui é bom, esse aqui não é. A não ser que você esteja batendo pesado, sei lá. Tem uma mesa aqui que tem o Al Pacino, Robert De Niro, não sei o quê. Tem aquele diretor ali, né? Como é que é o nome dele? Você faz uma piada dessa, o Scorsese está na mesma mesa. Aí tudo bem, cara, porque o Scorsese ele é tão grande que é óbvio que é uma parada, né, de brincadeira. Agora, de fato, o Tom Hanks é um cara mais famoso que o Tim Allen, né? Uhum. E aí a piada fica ruim, vira a parada do ridicularizar o outro. Se fosse o contrário, o Tim Allen que fez isso, fez não sei o que, fez lá, e o outro é o tal do Tom Hanks, a piada funcionaria muito melhor, né? Então, são os vacilos. Nesse ponto, até acho que o Tom Hanks tem razão. Ele defendeu o amigo, né? Mais uma de monstro aí do Rick Gervais. Right, last one. Come on, guys. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box, a movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein. You did it. I didn't. You did it. Shut the fuck up. Please welcome Sandra Bullock. Cara, chave de ouro, né? Essa foi a melhor, cara. Acho que foi a melhor. Foi sensacional. 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 Essa é a mais brutal, né? Mas não é em cima de minoria nenhuma. É em cima das estrelas ali, superstars de Hollywood. E ele mandou na lata, né? Que os caras mais poderosos da indústria nos últimos 30, 40 anos, né? Sim, e ele falou que na lata vocês estavam vendo e fingindo que não estavam vendo. Né? Pois Então, é. Inclusive, eu acho que os nossos humoristas aqui, que fazem stand-up e etc., deveriam se inspirar nesse lado do Ricky Gervais, né? Não no lado monstro, mas esse lado aí de quem faz a piada certeira e batendo em quem é poderoso, né? Mas sabe qual é o grande problema? É que o cara, ele não vai fazer piada falando, eu mesmo não vou falar aquilo que eu ia falar, porque se alguém vê esse vídeo, eu não trabalho nunca mais na Platinada. Nunca, entendeu? E provavelmente em outras empresas grandes. Porque aí, esse cara aí, é isso, o cara, imagina, eu vou fazer uma piada falando não sei o quê, da Globo, ou de alguém que trabalhou na Globo e fez não sei o quê, ou das pessoas que trabalhavam na Globo e não falavam que estavam vendo isso, nunca denunciaram. Para quê? Eu quero trabalhar na Globo, eu vou fechar minha porta, né? Se eu quiser trabalhar num programa da Globo, se eu quiser ser um humorista da Globo e não ficar só aqui no YouTube ou no Instagram ou na emissora menor, eu não posso fazer isso. Esse que é o problema. O Rick Gervais, ele tá falando aí o tempo inteiro, né? Esse é o último ano que eu apresento mesmo, né? Então, estou chutando balde, né? E ele vive no Reino Unido, né? Tem um pouco menos de rabo preso. Mesma coisa que eu falei em relação aos atores que trabalham para a Apple, Disney, não sei o quê, também vale para atores poderosos, né? E atores mais fracos. O cara que não pode bater, ele tem que escolher as brigas dele, né, cara? O cara tem filho para sustentar. Putz, cara, eu não posso fechar a porta para mim, eu não posso me dar o luxo de ser o cara que vai viver à margem, né, morando num barraquinho e trabalhando uma vez na vida, outra na morte, porque eu tenho família para sustentar. Então, assim, mas que, pô,
É incrível isso, porque se alguém ainda que esteja assistindo o vídeo não sabe qual é a história do Harvey Weinstein era um dos sócios da Miramax, a maior produtora independente dos Estados Unidos, nos anos 70, 80 e início dos anos 90, que depois virou uma super hiper produtora, deixou de ser tão independente assim, né? E o Harvey Weinstein, ele tem todo um histórico desde o final da década de 70 de assédio a atrizes e, mais do que assédio, casos de estupro de atrizes, inclusive algumas atrizes famosas, como Annabella Sciorra, foram estupradas pelo Harvey Weinstein, além das que não chegaram a ser estupradas porque fugiram dele, né? E as pessoas sabiam disso. As pessoas que eram vítimas não falavam nada. Vamos lembrar, Gwyneth Paltrow, que foi uma atriz que se beneficiou muito do Harvey Weinstein, ela ganhou um Oscar porque ela estava no filme que a Miramax fez essa virada de chave de virar uma grande produtora, que foi o Shakespeare Apaixonado. A campanha política, porque também quem não sabe, Oscar é campanha política, você investe dinheiro, ou campanha, para você conseguir voto, né? Então, assim, a campanha que a Miramax fez, a Gwyneth Paltrow, ela se beneficiou disso, e ela foi lá e agradeceu ao Harvey, não sei o quê, e ela tinha sido vítima do cara. Quantas mulheres, a Mira Sorvino ganhou um Oscar e nunca mais fez nada, por quê? Porque ela foi uma que não aceitou as investidas dele, ele queimou o filme dela. E tantas, a lista tem dezenas, literalmente dezenas de pessoas, de mulheres que foram assediadas e algumas até estupradas por esse cara. E assim, essa galera toda trabalhava para ele, não falava nada. Meryl Streep, a Madonna mesmo me falou que, poxa, ele me assediava, mas quando foi receber prêmio, ficou lá, tecendo elogios para ele no palco. Cara, uma coisa é, eu não vou comprar briga com esse cara porque eu sei que ele pode queimar meu filme. Outra coisa é você virar bajuladora do cara, né? Como eu já vi gente também bater no Matt Damon, que eu acabei de citar, no Ben Affleck. Pô, vocês ganharam um Oscar e agradeceram ele. E trabalharam com ele em vários filmes produzidos pelo Harvey Weinstein. Vocês não sabiam de nada? Como assim? Né? Às vezes você não sabe mesmo. Mas é muito difícil de não saber, cara. Eu posso falar de experiência própria aqui de Brasil. As pessoas elas têm um hábito muito feio, pernicioso de chegar. Evandro foi assediado no set de um filme. As pessoas, ao invés de chegarem e falarem, vamos denunciar a pessoa que te assediou, pode ter sido moralmente, sexualmente, não importa. As pessoas chegam para o Evandro e falam assim, Evandro, não liga, você é maior do que isso. As pessoas fazem. Ou seja, a pessoa está querendo te ajudar, mas na verdade ela não está te ajudando. Ela não tem que chegar para você e falar, não liga, você é maior do que isso. Ela tem que chegar e falar, eu vou com você no compliance da empresa, se for o caso, para a gente denunciar essa pessoa. Eu vou te defender. Se eu ver essa pessoa fazendo alguma coisa contigo, eu vou sair na porrada com ela por você. As pessoas não fazem isso, depois estão todas elas com medo de não trabalhar mais. E aí o que acontece? A pessoa que é abusiva, seja moralmente ou sexualmente, fica 20, 30 anos trabalhando aí, cara. Todo mundo sabe, sim, que ela é uma canalha, mas a pessoa continua. Sabe quem é que para de trabalhar? É a pessoa que fica traumatizada. Nunca mais quero fazer um filme, nunca mais quero fazer uma novela, porque esse ambiente é muito tóxico, esse ambiente é um nojo, não quero mais passar por isso. Aí a pessoa desiste da carreira. Ou vai trabalhar fazendo teatro dela ali com os amigos. Ela desiste de fazer coisas no mainstream. Enquanto a pessoa que causou isso nela continua trabalhando. Então esse negócio de que as pessoas não sabem é mentira. As pessoas sabem. Só que o que elas fazem? Elas zip. Se eu falar alguma coisa, quem vai se dar mal sou eu. Então, no máximo que elas fazem é não liga para isso, você é maior do que isso. Você é muito melhor do que ele. Não liga, não. Ele é um idiota, você é o máximo. Cara, isso não ajuda ninguém. Isso é uma cultura antiga, de 50 anos aqui no Brasil, certamente em Hollywood mais antiga ainda. De você, ao invés de se juntar à pessoa que é vítima para poder combater a pessoa que é abusiva, você fica lá dizendo para a pessoa que foi vítima um monte de elogio
um monte de incentivo moral que parece muito legal, mas na verdade é só uma cumplicidade indireta. O Rick Gervais está certo. Todos vocês viram e fingiram que não viram. Não tem ninguém aqui nessa sala, a não ser quem não trabalhou em filme do Harvey Weinstein, porque nem todo mundo trabalhou em filme produzido pelo Harvey Weinstein. Harvey Weinstein não monopolizava Hollywood, mas muita gente trabalhou. E todo mundo sabia, até porque a gente sabe, cara, eu falo como ator, todo mundo fofoca. Você entra num site de filmagem, você sabe quem deu para quem, você sabe quem que brigou com quem na outra produção, no outro filme, na outra novela, na outra série. Você sabe. Essa parada espalha. Então, cara, deixo até aqui isso para um apelo para, sei lá, algum amigo meu, colega meu de classe. A gente tem que começar a parar de falar não liga, você é maior do que isso, e tem que realmente meter a boca no trombone, porque é um absurdo que pessoas talentosíssimas, extremamente capazes, desistam da sua carreira para um idiota, sem 1/10 do talento delas, trabalhar por 20, 30 anos fazendo o que bem entende e ninguém tomando uma providência. Eu só vou falar duas coisinhas aqui rápidas que eu acho necessárias, infelizmente. A primeira, assim, é dizer que você matou a charada. Eu acho que o Ricky Gervais já estava de saco cheio de participar do Globo de Ouro, ele queria meter o pé, e aí ele sabia que se ele fizesse tudo isso que ele fez aí, ninguém ia chamar nunca mais. Então, acho que essa foi a primeira. Ele aproveitou que queria meter o pé e saiu mitando, né? E a segunda, cara, assim, a piada dele tá certa, muita gente ali sabia e tudo e tal, mas nós temos que, assim, tomar um cuidado, que são coisas que nem passam pela nossa cabeça, mas infelizmente agora eu convivo com isso. Eu convivo com pessoas que falam assim: olha, Hollywood tem lá um grupo de satanistas, pedófilos, todos os atores de Hollywood são, todos os diretores são, todas as atrizes são, todo mundo é pedófilo, todo mundo é satanista, não sei o quê, e o Donald Trump é o cara que tenta combater isso. Eu convivo com gente que tem a pachorra de falar uma imbecilidade dessa. Eu sei. Né? Então, só para a gente ter esse cuidado aqui, né? Como o Vitor falou, nem todo mundo trabalhou com Harvey Weinstein, então nem todo mundo sabia. E mesmo aqueles que se calaram às vezes por medo de não conseguir mais trabalho, de ter a carreira detonada, não significa que é todo mundo ali pedófilo, nem satanista, nem nada disso. Então, vamos com calma, galera. A piada dele tá certa, mas não é assim que a Hollywood é um local ali de adoração ao demônio e oferecer sangue de criança. Vamos com calma. Né? Muito pelo contrário, o Trump, ao que parece ali, era íntimo de pedófilo. Dos arquivos que foram liberados, ele era íntimo de um pedófilo. Né? Então, vamos com calma com essas teorias malucas aí, tiradas não sei de onde. Sobre isso, já falo uma coisa. O Pântano Pop é um canal pequeno, tem nem 600 seguidores. O Pântano Pop não é um canal que essas pessoas que têm esse pensamento imbecil assistem. Claro, vale o teu recado, mas eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem têm que ir um pouquinho acima disso. Bônus. Bônus. Num podcast, o Ricky Gervais foi perguntado sobre a controvérsia Chris Rock e Will Smith. Né? Para quem não lembra, né, o Chris Rock fez uma piada sobre o cabelo da Jada Pinkett Smith, a esposa do Will Smith, e ela estava com o cabelo raspado por causa de uma doença que ela tem. E aí o Will Smith não gostou e foi lá e deu aquele tapão na cara do Chris Rock em plena cerimônia do Oscar. E aí foi perguntado ao Ricky Gervais o que ele achou, se ele faria aquela mesma piada, e ele falou que ele jamais faria aquela piada do cabelo, que ele iria perguntar sobre o amigo do filho dela com quem ela dormiu. Tem um vídeo em que o Will Smith e a Jada Pinkett Smith discutem esse assunto, né? Que ela dormiu com um amigo do filho.
ela transou com um amigo do filho, e o Ricky Gervais falou, eu jamais perguntaria sobre o cabelo, eu perguntaria sobre o amigo do filho com quem ela transou. Ele seria pior do que o Chris Rock, então, né? É. O que a gente chega à conclusão, né, cara? O humor, ele realmente ele pode ser uma arma excelente para poder denunciar, para poder falar de mazelas sociais de uma forma menos repulsiva, menos que embrulha menos o estômago, mas ao mesmo tempo não deixar de apontar. Mas bater em quem já apanha da vida todo dia, aí isso já não é humor, não é piada, né? É só imbecilidade, é só coisa de gente que está se igualando aos bullies da vida, e não é indicativo de talento, né? E fica aqui o nosso apelo aí para os humoristas brasileiros: sigam o lado médico do Ricky Gervais e não o lado monstro, né? Porque o lado monstro vocês já fazem isso, né? O stand-up brasileiro já é cheio disso, de bater em minoria, bater em mulher, em gay, em gordo. Então se inspirem nesse lado do Ricky Gervais quando ele bate nos poderosos, né? Isso aí acho que é a mensagem mais importante que fica desse vídeo. Fechou? Fechou. Então pode desligar esse aí. Tá o tamanho do filme do Scorsese.